Olá, estudantes de Química Geral. Estamos agora no nosso último vídeo da parte de estequiometria do curso de Química Geral. Nós vamos finalizar agora alguns outros exemplos, de cálculos envolvendo reações químicas. Esses cálculos que nós vamos ver agora envolvem a questão chamada aqui reagentes limitantes, Se a gente considerar numa reação química que os reagentes eles não estão presentes ali nas quantidades estequiométricas, ou seja, na quantidade que a gente calculou que precisa exatamente de um para reagir com o outro e formar o produto no final, Então, o que acontece se algum deles estiver fora da quantidade estequiométrica? Quando a gente chegar no final da reação, algum desses reagentes ainda vai ficar presente ali, que é o que está em excesso, O produto vai ser formado com base no reagente que é chamado reagente limitante. O outro reagente que está em excesso vai sobrar reagente ali misturado com o produto no final da reação. Isso se a gente considera que a nossa reação vai se processa ali totalmente. Vamos considerar, por exemplo, para a gente entender o que se trata de um reagente limitante. Se a gente tiver, por exemplo, 10 fatias de pão de forma, e tiver 7 fatias de queijo, quantos sanduíches que a gente pode montar aqui, Então, se a gente considerar que cada sanduíche leva 2 fatias, e a gente tem 7 fatias de queijo, o limitante aqui vão ser as fatias de pão, Para cada sanduíche eu vou precisar de 2 fatias, então eu vou usar 5 fatias de pão e vou conseguir montar, então, 5 sanduíches no final, sobrando ali 2 fatias de queijo. O reagente limitante vai ser esse reagente que vai ser completamente consumido, ou seja, no caso desse exemplo aqui, seriam as 10 fatias de pão, O pão é o agente limitante que vai ser completamente consumido para fazer o sanduíche. Vamos pensar um outro exemplo aqui de reagente limitante. Vamos supor que vocês têm lá uma loja, e vocês querem vender um kit de papelaria. Vamos juntar esse kit de papelaria como se fosse aqui a composição de um dos nossos produtos, Nosso produto vai ser canetas 3, como sendo o índice lá, borracha 2 e lápis 4. Representando isso aqui como se fosse lá a fórmula molecular de alguma substância química, Então, o nosso kit de papelaria vai chegar no final assim, representando o produto. Só que a gente tem 9 canetas, Então, a caneta é um reagente, a borracha é outro reagente, lápis é outro. E o kit de papelaria aqui é o nosso produto da reação. Se eu tiver 9 canetas, 8 borrachas e 14 lápis, quantos kits que a gente pode montar? No resultado, a gente vai conseguir ter só 3 kits. O que vai ser o limitante aqui vai ser a caneta, já que a gente usa 3 canetas, O índice da reação aqui, 3 canetas. 9 canetas dividido por 3, só dá para obter, então, 3 kits aqui no final. 8 borrachas, se eu dividir aqui pelo índice, daria para fazer 4, mas não dá para formar 4 kits porque ainda falta a caneta, Da mesma forma, se eu dividir 14 lápis aqui pelo o índice que eu tenho, a gente vai ter 3 e alguma coisa aqui. Então, no final, todas as canetas vão ser utilizadas para fazer o kit, vai sobrar aqui borracha e um pouquinho de lápis no final. E vou ter 3 kits montados. Então, é isso que acontece numa reação química, E nesse caso, o nosso reagente limitante seria a caneta, ela é totalmente consumida, não sobra caneta nenhuma ali no final. Em termos moleculares, se a gente tiver a reação aqui para formar a água, que a gente viu lá no primeiro vídeo dessa parte da disciplina, Se a gente tiver 10 moléculas de hidrogênio reagindo com 7 moléculas de oxigênio para formar água, no final a gente consegue obter aqui 10 moléculas de água como produto da reação, porém vão ficar aqui sobrando no meio 2 moléculas de oxigênio, Ou seja, qual que é o reagente limitante nesse caso aqui? É o hidrogênio. Ele vai ser totalmente consumido, o que vai sobrar é o oxigênio que está em excesso ali na reação. Para a gente resolver questão que tenha reagente limitante ali em excesso e os reagentes em excesso,
Um dos exemplos, né, que a gente pode seguir, que talvez seja mais fácil para entender, é a gente considerar um dos reagentes como sendo limitante, vai lá e determina quanto produto ia ser formado a partir desse. Depois a gente repete esse procedimento para o outro reagente. A menor quantidade de produto que pode ser encontrada ali na formação vai corresponder ao reagente que é limitante, tá? E indica quanto de produto de fato pode ser formado. O outro vai estar como um reagente em excesso, tá? Esse é um dos exemplos aqui que talvez seja mais fácil para vocês resolverem esse tipo de exercício. Bom, vamos calcular aqui, vamos levar isso daqui para uma representação. Vamos pensar esse seguinte exemplo aqui. Vamos supor uma solução que contém nessa solução 3,50 gramas de fosfato de sódio. Essa solução ela é misturada com uma outra solução que contém 6,40 gramas de nitrato de bário. Eu quero saber aqui quantos gramas de fosfato de bário pode ser formados nessa reação. Nesse caso aqui, nós já foi dado aqui no exercício a equação química para obter, né, o fosfato de bário e ela já está balanceada, tá? Esse é o primeiro passo que a gente tem para fazer um exercício envolvendo reagente limitante. Determinar a equação química e fazer o balanceamento, tá? Aqui já foi dado, então a gente não tem que fazer, né? Só confere se está tudo ok. Então, é uma reação que envolve aí um problema que envolve reagente limitante, então a gente vai ter que calcular daquela maneira. Segundo passo, vamos determinar as proporções estequiométricas dessa reação, ou seja, de cada um dos coeficientes estequiométricos, né? Eu preciso de 2 fosfato de sódio para 3 nitratos de bário para obter aqui 1, né? Não tem numeração aqui porque representa 1 fosfato de bário, tá? Então, as proporções estequiométricas são 2 para 3 para 1. Vamos agora calcular, em terceiro lugar aqui, a quantidade de matéria, nessa quantidade de matéria, número de mols, de cada um deles aqui. Preciso calcular para o nitrato de sódio que é formado aqui? Não, não precisa, não vai fazer diferença aqui, né? Se a gente se calcular para esses 3, que é o que está sendo pedido no exercício, a gente consegue calcular. Então, vamos calcular, para facilitar, né, já vamos determinar aqui qual que é a massa molar de cada um deles. Lembra, esse tipo de exercício a gente já fez nas aulas, nos vídeos anteriores. Então, se vocês estiverem com dúvida, retomem lá, treinem e faz para chegar nesses valores. A gente se baseia lá na tabela periódica, né? Nós já treinamos isso daqui, então aqui eu já estou dando para vocês diretamente os valores. Só para ficar fácil aqui para identificar cada um deles, então eu coloquei em coloração diferente. Vamos calcular aqui, primeiro, para o fosfato de sódio. Então, se a gente tem a massa molar dele, ou seja, em 1 mol de fosfato de sódio, nós temos 164 gramas. Na quantidade que foi dada no exercício aqui, de 3,50 gramas, então a gente multiplica por 3,50 gramas, o que vai acontecer aqui? A gente vai cortar grama com grama, e no final aqui a gente vai obter a quantidade pela conta, então refaço a conta, né? A gente vai dar 2,12 vezes 10 a menos 2 mols. Então, essa é a quantidade de matéria que a gente tem aqui disponível na quantidade em gramas que foi fornecido para esse exercício. Agora, vamos fazer o cálculo aqui para o nitrato de bário, tá? O nitrato de bário, a gente tem a massa molar dele, a mesma coisa. 1 mol de nitrato de bário, nós temos 261,3 gramas. Multiplica pela massa que foi dada aqui no exercício, né, que a solução continha 6,4 gramas de nitrato de bário. Então, a gente consegue agora determinar que essa solução, ela contém 2,45 vezes 10 a menos 2 mols de nitrato de bário. Por aqui, eu já consigo determinar, parando aqui, falar, eu tenho menos desse, tenho mais desse, esse aqui que é o reagente limitante. Não posso definir isso não, gente, porque o que eu tenho que levar em consideração agora, eu tenho que saber quanto produto vai ser formado, mas eu não posso esquecer das proporções estequiométricas, né, dos coeficientes. Eu preciso aqui
em termos de quantidade de matéria, de 2 fosfato de sódio para 3 nitrato de bário para formar 1 fosfato de bário ali no final. Tá? Então, eu tenho que levar em consideração. Então, como que eu faço para determinar agora quanto produto ia ser formado para cada um dos casos, né? Então, eu vou determinar quanto que eu consigo formar de fosfato de bário, primeiro aqui, né, em vermelho, para o caso do fosfato de sódio, né? Partindo, então, dessa quantidade de mols, o que a gente observou lá? A proporção é 2, considerando o fosfato de sódio com o fosfato de bário, eu tenho aqui, ó, 2 para 1. Ou seja, para eu saber quanto eu vou formar em quantidade de matéria, vai ser dividido por 2, né? A metade desse valor. Então, se eu pegar esse valor aqui e dividir ele por 2, eu vou obter essa quantidade aqui em mols, tá? Que é o quanto que vai ser formado, teoricamente aqui, idealmente, de fosfato de bário. Então, eu formei aqui, então eu preciso agora multiplicar pela massa molar, né, 601,9 gramas dividido por 1 mol, para que eu possa cortar aqui e chegar no valor aqui correspondente a quanto que seria formado em gramas de fosfato de bário a partir dessa quantidade de fosfato de sódio, tá? Vai ser formado isso? Não sei, né? Vamos ver agora para o outro caso aqui, quanto que seria formado se a gente fosse basear aqui no nitrato de bário. O nitrato de bário, né? Para a gente calcular aqui, ficou em verde, devia ser azul, acabou ficando em verde, tá? O que a gente tem que levar em consideração? Agora, eu tenho a proporção aqui de 3 para 1, tá? Ou seja, eu vou dividir esse valor aqui como um todo aqui por 3, tá? Eu vou dividir por 3 para chegar nesse número de mols que eu tenho aqui. Então, se eu dividir por 3, nota que esse número é menor, né? Eu tenho 10 a menos 3 aqui. Então, eu vou partir de 8,13 mols, né? Para obter aqui é o quanto que eu vou conseguir obter de mol se eu partir dessa quantidade de material que a gente calculou. Então, 8,17 vezes 10 a menos 3 mols, multiplico por 601,9 gramas, que é a massa molar que eu tenho, gramas em 1 mol. Então, aqui eu posso cortar mol com mol e eu vou chegar numa massa de 4,92 gramas. Então, quanto que vai ser formado de fato aqui, né? Quantos gramas de fosfato de bário podem ser formados? É essa quantidade menor aqui. Ou seja, porque o nitrato de bário é o nosso reagente limitante. Ele vai ser totalmente consumido, então vai ser a menor quantidade aqui que a gente consegue formar, tá? O restante de fosfato de sódio aqui vai sobrar ali como reagente em excesso na reação. Ok, pessoal? Então, essa é a parte que envolve reagente limitante. Além disso, a gente ainda pode prever todos esses cálculos que a gente faz aqui, a gente prevê a quantidade de produto, né, a partir da estequiometria, considerando reagente limitante, tudo é o rendimento teórico, ok? Então, a gente calculou aqui, aquela massa que a gente calculou anteriormente, é o que a gente prevê ali como teórico, é calculado, é feito na teoria. Porém, quando a gente vai para o laboratório e faz uma reação, se no final lá da reação a gente pesar aquele material, pode ser que a gente não tenha. Normalmente a gente não tem aquela massa que foi calculada. Então, esse é chamado rendimento real, que é o que a gente obteve mesmo na reação do laboratório. Então, com isso, a gente pode calcular a porcentagem, né, de rendimento da reação. Tá? Como que a gente faz? A gente calcula dividindo, né, o valor aqui, a massa que a gente obteve na realidade lá no laboratório, divide pelo aquele que a gente calculou aqui, que é o teórico, e multiplica por 100%. Então, a gente consegue ter qual que foi o rendimento percentual ali real de uma reação em laboratório. Ok, gente? Então, aqui a gente finaliza a parte de estequiometria. Poderíamos até avançar, se vocês quiserem depois, quem tiver curiosidade, acompanhar o capítulo 4, né, que trata também de estequiometria em solução. A gente não vai aprofundar nesse ponto aqui. Aqui tem as bases para vocês estudarem a parte de estequiometria.
ok? Bons estudos, pessoal. Encontro vocês na nossa webconferência e nos próximos vídeos.